Oi, gente, mais uma vez, bom dia ou boa tarde. Estamos aqui terminando, né, os nossos períodos, finalizando o 7º período, graças a Deus. Peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o like, tá certo? E hoje nós vamos revisar esse capítulo, né, filosofia, ideologias, as ilusões do conhecimento. Primeiro é o conceito geral de ideologia, né? A gente define como um conjunto de ideias, crenças, opiniões, né? Sobre algum ponto sujeito ou discussão. Conceito marxista de ideologia, como nós podemos resumir, né? É um conjunto, ele dizia, né, que a ideologia marxista se resumia em um conjunto de proposições elaboradas resumidamente na sociedade burguesa, por conta da dominação, né, com a finalidade de fazer aparecer os interesses da classe dominante, com interesse coletivo, constituindo uma hegemonia daquela classe. Quer dizer, a classe dominante em si seria quem? Os burgueses, né? Daí então se sai o pensamento marxista, né, com relação à ideologia, certo? Ela também se resume, né, em algumas características que está concentrada na naturalização, universalização, abstração e aparecer social, lacuna e invenção. Esse capítulo em si, ele se resume nessas características que eu acabei de citar. Em primeiro, naturalização, que é a ação humana, né, com relação à origem histórica. Também nós temos a universalização, que é os valores da classe dominante. Abstração e aparecer social, que está relacionado à dificuldade com o trabalho, que significa a condição de uma nova humanização. A lacuna, que é justamente o aumentar de cada vez mais o capital dessa burguesia, que seria a classe dominante. E a invenção, né, que se apresenta na realidade invertida, ou seja, que seria uma origem da realidade que é imposta como produto e vice-versa, certo? Mas também não podemos esquecer a ideologia, né, na letra da música de Cazuza. E essa ideologia que Cazuza quis passar para nós, né, justamente na década de 80, retrata um pouco da transformação política pela qual o Brasil estava tendo naquele momento, né? E eu destaquei a primeira estrofe para que vocês pudessem falar na atividade de vocês e analisar essa primeira estrofe, certo? Mas de antemão eu já vou falar aqui a primeira estrofe para vocês. Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito, que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grande Monte. Certo? E o objetivo, né, dessa primeira estrofe? Como nós podemos analisar? É um sentimento de revolta e até mesmo de traição que atravessa toda a letra. O sujeito menciona que seus sonhos foram todos vendidos, referindo às esperanças para um Brasil pós-ditadura que nunca se concretizaram. Longe da ingenuidade da juventude, o sujeito poético será tomado consciência das dificuldades da vida adulta, das injustiças que permanecem ao seu redor. Quando eu falei, né, os seus sonhos foram todos vendidos,
referindo à esperança para um Brasil, que foi justamente depois daquele período da ditadura militar, né? Que nunca se concretizaram. Isso é do ponto de vista, né, do conteúdo da música referente à política do Brasil que se deu naquele período, justamente após a ditadura militar, certo? Agora vamos ouvir um pouquinho a música. Nós vamos ouvir a música do Legião Urbana, certo? Para a gente fazer um pouco uma reflexão a respeito desse período que nós estamos vivenciando. Vamos também refletir a respeito das nossas responsabilidades, das nossas atividades. Ok? Vamos ouvir Legião Urbana, Tempo Perdido.